com os ínfimos recursos que o município detinha naquela época. Haja vista que Arari mantinha-se, e de certa forma ainda se mantém, apenas com os recursos repassados pela União à Prefeitura Municipal, a despeito da inexistência de programas de distribuição de renda e fundos, à época da gestão da minha homenageada, a exemplo do Fundo de Desenvolvimento do Magistério, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, de Valorização do Magistério, Fundeb, e do Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, entre outros. Ouso dizer, sem receio, baseando-me no que li e pesquisei, que Justina Fernandes Rodrigues foi uma das melhores ex-prefeitas e prefeitas que já governaram o nosso município. De hora por diante, volto um pouco mais no tempo para ressaltar a biografia da minha patronessa. Justina Fernandes era filha de João Batista da Mata Fernandes e de Alice Adélia Garcia, que uniram-se em matrimônio em 30 de julho de 1901 e tiveram, além de Justina Fernandes, outros 14 filhos, sendo a prole formada por 5 homens e 10 mulheres. Era neta do tabelião João Inácio Garcia, sobrinha do mandatário arariense Antônio Garcia, grande líder político da nossa terra no século XX e também patrono desse sodalismo. Por sinal, Antônio Garcia, patrono do nosso presidente nessa casa, o frade José Fernandes. Tal origem evidencia que nossa insigne gestora tinha de berço o dom de viver para a política e não da política. Como muito bem nos faz lembrar Max Weber, grande intelectual alemão e um dos fundadores da sociologia. Foi ela, batizada em Arari no dia 16 de agosto de 1909, com 5 meses de idade, sendo seus padrinhos o capitão Pedro Leandro Fernandes e Inês da Graça Fernandes Garcia. Casou-se com seu primo Pedro Fernandes Rodrigues, Pedro Garcia Rodrigues, com quem teve um casal de filhos. A menina faleceu com alguns meses de idade. O menino faleceu já adolescente, aos 15 anos de idade. Justina Fernandes morava e tinha comércio na rua João Inácio Garcia, local que atualmente fica o Memorial Padre Branco. Ficou viúva em 1942, com 33 anos de idade. Com o falecimento de seu esposo, foi morar em São Luís. Fim do seu mandato de prefeito, foi morar no Rio de Janeiro, onde faleceu, vitimada por um câncer no estômago, no romper da aurora, do dia 8 de janeiro de 1959. Seu sepultamento aconteceu no cemitério do Gavião, em São Luís. Passo a reportar-lhe a vida política de Belém. Durante a vigência do chamado Estado Novo no Brasil, que perdurou até o final de 47, a alternância de prefeito em Arari era constante. Desse modo, pairava relativa instabilidade política no município. Foi então que, em 1950, o padre Clodomir Brandi Silva teve a feliz ideia de lançar a candidatura de Justina Fernandes Rodrigues a prefeita de Arari pelo Partido Social Progressista, PSP. Na ocasião, ela residia em São Luís. O seu companheiro de chapa foi o senhor Antônio Jesus Santos, Tonico Santos, que é pai do cantor Zé Cavaleiro e da escritora Lúcia Santos, ambos nossos companheiros nessa confraria. Juntos, Bebê e Tonico Santos venceram a eleição contra o coronel Cipriano Ribeiro dos Santos. Isso veio a ocorrer após 27 anos de domínio político exercido pelo senhor Antônio Anísio Garcia. A oposição, finalmente, triunfaria em Arari. Nesse mesmo pleito, em 50, foram eleitos 50 vereadores,
Hildo da Hungria dos Santos, do PST, partido da nossa homenageada, Inácio Custódio Batalha, do PST, Leandro Pimenta Bastos, do PTB, Leonida Conceição Ericeira Leite, também do PTB, Manuel Fernandes Ribeiro, Zico Ribeiro, que depois de ser vereador veio também a se eleger deputado estadual por Arari. E a Zico Ribeiro também é do PSP, mesmo partido da nossa prefeita. Manuel de Saí Silva, do PST, que hoje dá nome à nossa conhecidíssima Rua do Sol, e Vicente Matos Galvão, do PST. Os anos 50 foram significativas mudanças para Arari. Com a profícua administração da prefeita São Fernando Rodrigues, iniciava-se assim uma nova era da administração pública arariense, marcada por um programa desenvolvimentista e reforma agrária, ou melhor, de reformas sociais. Justina Fernandes deu um novo panorama ao município. Seu governo se fez presente tanto na sede quanto na zona rural. Construiu estradas, o cemitério local, escolas, pontes e aterrados, realizou pisarramento de ruas, adquiriu com recursos próprios um caminhão para prestar serviço à população mais carente. Assentou em Arari o primeiro médico, com residência no próprio município, o doutor José Leão, doutor Arari de Energia Elétrica, cuja obra progressista foi inaugurada em 22 de novembro de 53, às 18 horas e 30 minutos, com grande festividade na cidade. De certo, esta foi a obra mais importante de sua vitoriosa gestão. Neste mesmo dia, foi inaugurada também a estrada Arari-Miranda. No mandato de Bebem, foram construídas as estradas vicinais de Bonfim e de Moitas. Ainda no meio rural, a eminente gestora realizou uma expoente reforma agrária em Arari. Construiu cercado para lavradores no povoado Bonfim, curral da igreja, Barreiros, Trizidela e Santa Inês, garantindo, dessa forma, áreas de trabalho aos trabalhadores rurais locais. Distribuiu bola de arame esfarpada aos pequenos lavradores do município em áreas que não foram atendidas pelos cercados. Enfim, dinamizou a gestão pública, mudando a estrutura administrativa do município, colocando-a em clima de desenvolvimento. Dentre outras obras, Justina Fernandes construiu açude no Lago da Morte, elevou em percentuais quantitativos e qualitativos o ensino primário na sede e em povoados. Recuperou áreas do Petrinho, Genipapo, Santa Rosa, Morro Grande, Cornélio e Lago do Coco, que estavam sendo invadidas pelo município da Pecurumirim e Cantanhede. O governo de Belém também foi marcado ainda por outras iniciativas, a saber, colaborou com os projetos da Associação da Doutrina Cristã ABC, colaborou com a construção da Igreja Matriz. O seu apoio foi fundamental para a fundação da Cooperativa Mista Agropecuária de Arari Limitada. Colaborou ainda na criação da Escola de Artes Gráficas Belarmino de Matos, de propriedade da ADC. Gráfica esta que prestou relevante serviço em Arari, formou vários tipógrafos, inclusive nosso presidente, que também é dono de gráfico, formou-se nesta entidade. Com tantos feitos e obras significativas, Bebem Fernandes deu uma lição a todos, de que quando se quer fazer o melhor, basta simplesmente arregaçar as mangas e fazer o melhor para o público. Certamente, a nossa saudosa e benemérita prefeita só conseguiu realizar grandes feitos porque teve planejamento, pés no chão e vontade de fazer o seu povo feliz e vivendo com educação e qualidade de vida. Em 53, na gestão da nossa notável prefeita, foi realizado em Arari
entre os dias 22 e 25 de agosto, a primeira Semana Rural do Maranhão. Um mega evento que teve exposições de animais, cereais, frutas, palestras de diversas autoridades, a presença de Dom José Delgado, arcebispo metropolitano do Maranhão, Dom Eliseu Mendes, bispo de Fortaleza, Eugênio Barros, governador do estado do Maranhão à época, além de autoridades locais e de outros lugares. Toda a imprensa maranhense esteve em Arari nesses dias, fazendo a cobertura do grande acontecimento do estado naquele ano. Mas o governo da prefeita não foi só de paz e tranquilidade, pois a política sempre foi aguerrida e muitas vezes suja em Arari. No decorrer do seu mandato, ocorreu em outubro de 1954 o lamentável episódio de fuzilamento da igreja Católica e da Casa Paroquial por elementos da Polícia do Estado, vindos da capital para recuperar as armas tomadas por policiais da cidade e supostamente entregues ao Padre Branco, que originou uma crise política quase transformada em tragédia, evitada graças à boa condução do conflito pela prefeita. Bem, que mesmo fazendo oposição ao governo do Estado, tinha um apoio popular. Não se rendeu. De várias maneiras, buscou o entendimento através do diálogo para a solução do nefasto impasse. Nesse conturbado ano de 54, Arari possuía as seguintes personalidades no comando dos principais órgãos do município. Prefeito municipal, Justina Fernandes Rodrigues, isso lá em 54. Juiz suplente, Antônio Anísio Garcia. A oposição sempre também tinha que ocupar cargos relevantes no município, né? Adjunto de promotor, Raimundo de Souza Fernandes. Todos nós que a maioria dos ararienses conhecem Caiçara, né, que é o patrono nosso ali, o primeiro tesoureiro da nossa casa, o Espírito. Delegado de polícia, Cipriano Ribeiro dos Santos. Juiz da comarca, naquela época, Dodsul Jansen de Melo. Coletor federal, Joaquim Ibrahim Ferreira. Telegrafista, Rui Fernandes Ribeiro, que era pai do nosso ex-prefeito e líder político de Rio. Agente de Correio, Dalva Martins. Agente da Capitania dos Portos, Antenor Gonçalves de Santana. E o pároco da cidade, Padre Clodomir Branco Silva, né, talvez o grande mentor da nossa prefeita. Né? Por ter sido uma brilhante gestora, competente, diplomata e honesta, Justina Fernandes Rodrigues conquistou o respeito do povo arariense. Por isso, vários estudiosos da nossa história se reportaram a tão notável mulher. José Fernandes, grande intelectual arariense e presidente da Academia de Letras, Artes e Ciências, a nossa ALAC, em seu prestimoso livro dedicado à vida brasiliana, O Universo do Padre Branco, lançado no ano passado, na página 34, diz o seguinte sobre a nossa prefeita. Abre aspas. Justina Fernandes Rodrigues, sóbria e esclarecida, fez uma notável gestão. Independente e empreendedora, não se submeteu a batuta no seu padrinho político. Com pouco dinheiro, a prefeita soube empregá-lo em projetos criativos. Morava na capital quando foi convidada pelo padre a disputar o poder executivo de sua terra. Aceitou-a pelo desejo de ser útil. Candidatou-se, venceu e realizou uma dinâmica administração como se o dinheiro nas suas mãos tivesse o poder de multiplicar-se. Em seu período governamental, registro um fato que me envolveu. É bom que a gente tenha tempo para esse fato, porque às vezes a gente procura o poder público para pedir patrocínios para um evento cultural, por exemplo, e às vezes a gente não é atendido, né? Aquelas velhas histórias, não tem recursos, não tem condições. Mas olha só essa história aqui que o nosso confrade nos conta no seu livro,
para viabilizar a publicação de uma edição da revista Interlândia, a ser dedicada a Arari. A prefeita aprovou a ajuda, concedeu-a, e a revista circulou com o primeiro levantamento histórico do município desde a fundação, com hipótese sobre a sua toponímia. Por que eu fiz que atentasse para isso? Lá na década de 53, né, os recursos eram muito mais ínfimos do que hoje, mas a prefeita Ana Fernandes já tinha noção de que investir em educação e que incentivar a cultura, as letras, era importante. Por isso concedeu essa ajuda ao nosso confrade quando tinha apenas 15 anos à época. Né? O sobrinho por parte de pai de Justina Fernandes Rodrigues, João Batista Fernandes, João Fernandes, fez o seguinte relato sobre a eminente gestora. Abre aspas. A minha tia, Justina Fernandes, Belém, quando prefeita, morava com os meus pais. Inclusive o padre Clodomir morava numa casa, hoje, Memorial Padre Branco. Memorial Padre Branco que nós conhecemos, pertencia a Belém, na área tinha comércio, depois doou essa casa ao Padre Branco. Onde funcionava o seu comércio e depois doou a paróquia, mas ele, no caso do Padre Branco, tomava naquela época café da manhã todos os dias lá em casa. Minha mãe, embora adversária dele, sempre se deram bem e não misturava política, já que a sua cunhada também, além de prefeita do lado do padre, residia lá em casa. Eu, embora bem pequeno, ainda me lembro desses fatos, pois nessa época eu morava em Arari, mas sobre a administração eu tenho informação do pessoal mais antigo de que foi o novo prefeito. Deixa aspas. Marisa Ericeira, professora, historiadora arariense, nossa confreira desse filogeu, em sua excelente obra Raiz de Arari, também lançada no passado, reporta-se da seguinte forma, bem, abre aspas, na década de 50 do século passado, ela, Justina Fernandes Rodrigues, foi eleita prefeita de Arari. A sua administração se destacou pela integridade na aplicação dos parcos recursos daquela época, pela sua simplicidade no exercício do cargo e pela concretização de vários projetos que beneficiaram a nossa comunidade, destacando-se entre esses a luz elétrica. Aqui vai dar 20 minutos. Assim, vendo esses relatos de estudiosos intelectuais ararienses sobre a nossa homenageada, o mandato da nossa prefeita não foi só de elogios. Obviamente, ninguém agrada a todos. Em 1955, o extinto Jornal Diário Popular, editado na capital maranhense, que era ligado ao mandatário do Estado à época, Vitorino Freire, que era adversário político do Padre Branco e também da prisão da nossa prefeita, haja vista que esses últimos eram correligionários de Aguilar Barros, né, que era daquela época tinha os vitorinistas, né, que eram da área do nosso saudoso Antônio Garcia, e existia também os ademaristas, da área da prefeita do Padre Branco naquela época. Então essa diversidade aí, essa oposição política, aconteceu. Então o jornal do mandatário Freire e a Popular estampou a seguinte matéria, lá em 55, acusando a prefeita